Kevinho pede a Claire para pôr outro quarto, ou uma cama separada para Ethel, mas ela diz que não tem quartos disponíveis, então Kevinho deve compartilhar a cama com Ethel à noite. Kevinho acha Ethel bonitona, mas não consegue dormir. Assim se passa um mês, e Kevinho continua fazendo suas missões regulares, enquanto leva Ethel com ele. Após um mês, Ethel já cresceu muito como aventureira e desenvolveu seu próprio estilo de luta único, combinando um arco e flecha e a bênção do Rei Dragão de Fogo. Ela também aprende a habilidade de costura, que lhe permite consertar e aprimorar suas roupas. Kevinho também sobe de nível consideravelmente, e investe alguns de seus pontos e habilidades de ferreiro. Ethel também se torna uma boa amiga de Angie, e conta a ela sobre um novo lugar para comer bolos, convidando-a para irem juntas no dia seguinte. Kevinho fica surpreso ao ver Ethel vestida casualmente e a elogia. Melvin partiu por um dia para dar uma divina profecia à sacerdotisa do reino de Durames. Depois disso, eles pedem muitos bolos e desfrutam de seu pequeno encontro. Enquanto isso, o terceiro príncipe de Trinson, Tabira, está na área e fica com ciúmes ao ver Kevinho se divertindo em seu encontro com duas lindas garotas. O guarda de Tabira chuta a mesa e ordena que Kevinho se ajoelhe diante do príncipe. O príncipe ordena que seus guardas capturem as duas garotas, também porque ele gostou delas. Kevinho avança e o derrota rapidamente os dois guardas, como se fossem NPCs, e faz Tabira se ajoelhar, usando sua habilidade de pressão de ar. Ele pergunta a Tabira sobre seus negócios e Tabira revela que, por ser um fracasso, ele não tem lugar na família real. Então veio para esse lugar depois de ouvir rumores sobre um aventureiro forte. Ele deseja contratá-lo para melhorar sua posição. Kevinho revela que ele é o aventureiro forte que ele está procurando, mas recusa seu pedido. Depois disso, ele volta com Angie e Ethel, e continua seu encontro com bolos. Enquanto isso, Melvin conta à sacerdotisa de Durames para enviar 4 heróis ao continente ocidental, mas para ficarem longe de parte, durante a noite. Ethel confessa seu amor por Kevinho, e agradece por tudo que ele fez por ela. Kevinho fica atrapalhado e tenta confortá-la, achando-a atraente, mas sentindo que estaria se aproveitando dela por ela ainda ser uma escrava. Então ele pensa que deve comprar uma casa para ter um quarto separado para ela. No dia seguinte, Melvin retorna de Durames e compartilha as estatísticas dos heróis com Kevinho. Eles concordam que o grupo dos heróis é muito mais fraco e de nível inferior ao esperado. Todos eles estão por volta do nível 50, e Melvin se preocupa se eles se tornarão capazes de ficarem fortes o suficiente a tempo do renascimento do Rei Demônio. Kevinho concorda e se vangloria de ter melhorado suas habilidades de ferreiro, mostrando suas criações. Gerard provoca ele, dizendo que ele só chegou lá depois de falhar bilhões de vezes e criar toneladas de lixo. Nesse momento, Claire bate na porta e diz a ele que a guilda está chamando Kevinho. Na guilda, Kevinho encontra Léo, que explica que o demônio selado foi encontrado em uma sala secreta no calabouço de classificação D, Hermit's Hollow. Ainda precisa ser avaliado, mas pode ser uma missão de classificação A. No entanto, no momento não há ninguém forte o suficiente para ir lá e verificar esse calabouço. Ele provoca Kevinho, dizendo que ouviu falar que um louco atacou o terceiro príncipe de Trison. Isso pode se tornar um incidente internacional. Ele está tendo problemas para limpar a bagunça deixada por eles. Depois disso, ele pergunta a Kevinho se ele aceitaria essa missão e iria verificar o calabouço. Kevinho aceita, relutantemente, e internamente chama Léo de verdadeiro demônio. Kevinho e seu grupo entram em Hermit Hollow e vai para a sala secreta encontrar o demônio selado. Ao lado dela há outro demônio que se apresenta como o arquidemônio Victor. Victor conta a Kevinho que o demônio selado é Cira, a filha do último rei demônio, e seu selo só pode ser quebrado por um humano. Ele planeja fazer com que eles quebrem ou reforcem o selo, e em seguida, consumir Cira para absorver seus poderes e se tornar o próximo rei demônio. Depois disso, eles se envolvem em uma batalha feroz. Kevinho está extremamente animado por enfrentar um inimigo tão forte, e isso o faz sorrir como um maníaco. Melvin revela que Kevinho é na verdade um viciado em batalhas hardcore, que adora lutar e enfrentar oponentes fortes. O cara é o top 1 fã do Goku, com certeza. Victor revive alguns soldados mortos-vivos e os fazem atacar Kevinho, mas Gerard, Ethel e Cloton os derrotam facilmente. Victor elogia a equipe deles e depois lança um feitiço de ocultação para esconder sua presença. Em seguida, ele tenta um ataque sorrateiro a Kevinho, mas Kevinho consegue desviar ao sentir sua magia. Depois disso, Victor luta contra Gerard e o domina. Em seguida, ele continua atacando Kevinho com um de seus braços e encontra uma oportunidade para ir em direção à sua cabeça. Kevinho convoca Cloton e faz com que ele prenda um dos braços de Victor e absorva sua magia. Victor tenta atacar com sua outra mão, mas Kevinho selou sua magia. Ethel aproveita essa chance para disparar uma flecha flamejante em Victor. Victor consegue bloqueá-la com um de seus braços, mas precisa sacrificá-lo para vencer. Gerard aproveita esse momento para cortar o outro braço de Victor, sentindo-se encurralado. Victor se transforma em sua verdadeira forma de batalha e corre em direção a Kevinho. Gerard o bloqueia e começa a lutar contra ele de 1 para 1. Ethel oferece suporte atirando muitas flechas de ar em Victor
Victor, Kevinho convoca Cloto e faz chover todas as suas criações fracassadas da sua prática de ferreiro. Depois disso, os três carregam seus ataques e disparam contra Victor, derrotando ele finalmente. A explosão faz o teto desabar sobre Cira. Victor corre em direção a ela e a protege, tomando o impacto de um pedaço enorme de teto que cai. Victor cai no chão e diz a Kevinho que, na verdade, ele é o único companheiro e professor de Cira. Quando o antigo rei demônio foi atacado, ele selou Cira e a colocou sob seus cuidados. Victor queria encontrar humanos que fossem gentis o suficiente para serem bons para Cira e fortes o suficiente também para protegê-la. Em seguida, ele pede a Kevinho para permitir que Cira se junte a seu grupo e faça que ela viva no mundo exterior. Kevinho aceita o pedido e adiciona Cira a seu grupo. Quando Cira acorda, ela percebe a situação e chora muito por Victor. Kevinho leva ela para fora e a relata como uma das vítimas do ataque de Victor de sua batalha. Durante a batalha contra Victor, Gerard evolui para comandante Cavaleiro Abissal, que é um monstro de classificação S. Enquanto isso, Cira sente medo por sua identidade revelada, mas Kevinho a tranquiliza, dizendo que ninguém seria capaz de descobrir a verdade sobre ela devido à sua habilidade de ocultação de classificação Rank S. Depois disso, eles caminham pela cidade e Cira aproveita para viajar e olhar todas as lojas, pela primeira vez em sua vida, pois ela costumava ser uma criança protegida. Após sua pequena aventura, Kevinho descobre que foi promovido a aventureiro de classificação A. Os membros da guilda realizam uma festa de celebração para ele na estalagem. E nós ficamos por aqui. Meu mano, se inscreve e deixa teu likezão aí para ajudar o canal. Se quiser parte 2, comenta. Se cuidem e até o próximo vídeo. Bebam água.